Costa, comigo António Sampaio da Nova, candidato à Presidência da República. Boa noite, Sr. Professor, bem-vindo. O que é a pergunta evidente, óbvia, o que é que faria neste momento se fosse já Presidente da República? Muito boa noite, é um prazer estar aqui consigo. Realmente. O que a Constituição nos diz, nessas alturas, o mais importante é nós ficarmos com os textos que balizam a nossa ação política, não fazer interpretações sobre interpretações, desvios e leituras parciais dos resultados das eleições, mas o que a Constituição diz. E o que a Constituição diz é que o Sr. Presidente da República deve ouvir os partidos e, na sequência dessa audição dos partidos, deve indigitar uma personalidade como Primeiro-Ministro. É isso que deve ser feito. É isso que deve ser feito a partir de hoje. Não é? Tendo em conta os resultados eleitorais. Tendo em conta os resultados. A Constituição também. Com certeza. Tendo em conta os resultados eleitorais e, portanto, tendo em conta os resultados eleitorais e tendo em conta aquilo que os partidos lhe proponham, não é? Como maioria possível parlamentar, com estabilidade do governo, aliás, nos próprios termos que o Sr. Presidente da República fixou na sua comunicação ao país do dia 6 de outubro. Portanto, andou bem o Presidente da República até agora, do seu ponto de vista? Eu julgo que o que importa é o que se vai passar em grande parte a partir de hoje. Não é? Isto é, a partir do momento em que a Constituição intervém neste debate político, apurados os resultados eleitorais, que foram apurados hoje em definitivo, e vamos retomar o normal curso do procedimento constitucional. Os partidos terão o tempo que já foram tendo ao longo destes últimos dias para encontrar os seus acordos, os seus compromissos e para apresentar ao Sr. Presidente da República uma maioria, um governo, uma proposta de governo que tenha estabilidade e que possa assegurar, enfim, o futuro deste país e que possa assegurar que as coisas importantes para o país prosseguem rapidamente. Mas não me respondeu o que é que faria porque a Constituição, quando eu falo, tendo em conta os resultados eleitorais, o Sr. Professor não é fã de interpretações da Constituição, mas esta frase pode ser subjetiva. Com certeza, tendo em conta... Depende da interpretação do Presidente da República. Depende de muitas interpretações. O que eu faria, claramente, era que eu indigitaria um Primeiro-Ministro que me fosse sugerido por uma determinada maioria parlamentar. Portanto, se houver um acordo entre um conjunto de partidos, seja à esquerda, seja à direita, seja ao centro, eu entendo que o Presidente da República deve indigitar esse Primeiro-Ministro e deve viabilizar essa solução do Governo. Não vejo que possa ser de outra maneira no quadro da nossa Constituição. Mesmo que esse Primeiro-Ministro não seja líder do partido mais votado nas últimas eleições? Como acontece em toda a Europa. Quer dizer, a maturidade da democracia leva a que há muitas realidades dessas na Europa, na Dinamarca, na Bélgica e em muitos outros lugares. É um sinal de maturidade democrática que funcione a solução que assegura maior estabilidade política e governativa para o país. E acha que a estabilidade política e governativa para o país está assegurada, hipoteticamente, num acordo, numa frente esquerda entre o PS, o PC e o Bloco? Não, com certeza. Quer dizer, nem mais nem menos... Ideologicamente são compatíveis? Nem mais nem menos do que qualquer outra frente. Isto é, eu não devo fazer julgamentos que vamos então, ao que eu lhe disse no início, essa espécie de sobreinterpretação, que normalmente é uma sobreinterpretação ideológica dos resultados, que leva a leituras enviesadas, que leva a leituras parciais, que leva a leituras carregadas de uma componente ideológica. Eu devo acreditar e ter confiança nos partidos. Partidos políticos que em Portugal, ao longo dos últimos 40 anos, demonstraram uma grande maturidade democrática. A maturidade democrática do nosso regime... Nessa maturidade, desculpe interromper, nessa maturidade nunca houve qualquer aliança de esquerda? Nunca houve. Se calhar é o tempo de haver agora, se esse for o entendimento dos partidos, ou não, se esse for o entendimento dos partidos também. Eu julgo é que nós vivemos hoje um tempo muito interessante, um tempo político. Eu acho que regressou o tempo da política. Estávamos todos um bocadinho cansados do tempo das inevitabilidades, do tempo de coisas que eram ditadas por outros, que eram ditadas pelos mercados, que eram ditadas por coisas nas quais nós não tínhamos capacidade de interferir nem de intervir. Estamos outra vez no tempo da política. Este tempo da política abriu uma coisa nova em Portugal. E essa coisa nova é a vontade e a possibilidade de se construírem compromissos em diversos planos entre partidos políticos. Porque os mercados já não ditam a realidade portuguesa do seu ponto de vista, Sr. Professor? Porque é preciso que a democracia se afirme em todos os planos. E se a democracia não se afirmar, nós não sairemos, não teremos nenhuma solução para o futuro. A democracia afirmou-se nas últimas eleições. Exatamente. Que deram a vitória à coligação. E é isso que não deram a vitória à coligação, do ponto de vista do partido mais votado, deram um conjunto de maiorias possíveis no espectro parlamentar, e é disso que estamos agora a falar. É tentar encontrar as formas de estabilidade que possam assegurar uma maioria parlamentar.
Se nós não tivermos a noção que a democracia serve para alguma coisa, que o voto serve para alguma coisa, que nós podemos decidir sobre as nossas vidas, a democracia vai-se asfixiando, vai-se corrompendo, vai perdendo significado e vai levando aos níveis de abstenção que levou nas últimas eleições. Nenhum de nós quer isso. Queremos uma democracia mais madura, mais aprofundada, uma democracia com uma maior participação e para isso as coisas têm que ter consequências. Estamos a viver um tempo, eu estou a viver este tempo, obviamente com preocupação, com muita atenção, temos que olhar para isto com muito cuidado, com muita atenção, temos que seguir as diversas declarações com muita atenção, mas também com aquela esperança de que estamos perante uma dimensão de uma possibilidade nova de entendimentos entre partidos em Portugal, que deve ser vista com muita atenção pelos portugueses. Essa possibilidade nova seria, citando o que ainda há pouco ouvimos o Primeiro-Ministro dizer, virar o resultado das eleições do avesso? Não. Pela mesma razão que nunca ninguém falou disso em nenhum outro país europeu em que estas coisas aconteceram. Isto é, a Constituição, se quisesse dizer que o partido mais votado era o partido do qual sairia a indigitação do Primeiro-Ministro, ele o ia dito. Ora, não é isso que a Constituição diz. E é por isso que eu digo que nos momentos em que estamos mais perplexos, ou mais perturbados, ou mais indecisos, o melhor é sempre voltar à bússola, voltar aos lugares que orientam a nossa ação. E a Constituição é muito prudente sobre essa matéria. E é muito prudente sobre essa matéria, admitindo diversas possibilidades e diversos entendimentos. E tranquiliza-o, só para acabarmos este assunto, tranquiliza-o a bem da governabilidade do país, que haja posições tão dispares entre esses três partidos da frente esquerda que teriam condições para governar do seu ponto de vista se o Sr. Pessoa fosse Presidente, que houvesse posições como a renegociação obrigatória da dívida, a saída da NATO, a saída do euro. Eu julgo que nós temos em Portugal que definitivamente nós vimos de anos de muita crispação, que aliás prolongam outros anos também de muita crispação. Falta-nos uma cultura de entendimento, falta-nos uma cultura de diálogo, falta-nos uma cultura de compromisso. E eu julgo que é dessa cultura de diálogo e de compromisso que os portugueses estão à espera. Estão à espera que nós sejamos capazes de não impor as nossas soluções, porque se numa determinada eleição demos 10% a um partido, ou 20% a um partido, ou 40% a um partido, ou uma coligação, é evidente que nós não podemos impor as nossas soluções porque elas não foram maioritárias. O que se espera é uma cultura de compromisso e de diálogo. E se esse compromisso e esse diálogo for obtido, seja num lado, seja de outra maneira, seja com a configuração que for, eu entendo que o Presidente da República não tem, do ponto de vista constitucional, o direito de negar essa possibilidade, de bloquear essa possibilidade. Julgo mesmo que seria, do ponto de vista constitucional, uma coisa altamente criticável se isso acontecesse. E da maneira como tem olhado para esta realidade, acha que esse é o caminho mais viável, essa frente de esquerda? Isso não sei. Não tenho acompanhado as declarações, tenho acompanhado as declarações dos partidos, como é evidente, mas não estou dentro do processo negocial e, portanto, não posso, eu sobre essa matéria não posso pronunciar, nem me devo pronunciar. Devo apenas dizer que ela não deve ser excluída, porque não há partidos de primeira e partidos de segunda, não há cidadãos bons e cidadãos maus, não há votos que prestam e votos que não prestam. Portanto, é um momento da nossa democracia em que nós, num certo sentido, alargamos a democracia. Parece que a nossa democracia estava reduzida, estava no espectro mais pequeno e este alargamento da democracia é bom, é positivo. Vamos ver que solução é que resulta disso. E essa solução terá que ser uma solução de compromisso e terá que ser uma solução que tenha acordos que preservem o essencial do que esses partidos receberam como representação nos votos do dia 4 de outubro. Mas a última palavra pertence sempre ao Presidente da República aqui. A última palavra, do ponto de vista constitucional, pertence sempre ao Sr. Presidente da República. E, portanto, o Sr. Presidente da República tem uma margem de intervenção e uma margem importante de intervenção. Recordo, aliás, que eu, por exemplo, sempre disse que entendia que o Presidente da República, do ponto de vista constitucional, não precisava de mais poderes do que aqueles que tinha e que os poderes do Presidente da República são poderes muito importantes, nomeadamente neste tipo de situações, e a última palavra é, com certeza, do Sr. Presidente da República. E tem de saber, de ser um Presidente da República independente que saiba interpretar a vontade do público, do povo. Assim se apresentou ontem Maria de Belém perante o eleitorado. Sr. Professor, leva algumas largas semanas, meses de avanço. Não acha que neste momento começou a haver há excesso de oferta para o eleitorado de esquerda? Acho que não. Nem em democracia nunca há excesso de oferta. Em democracia
todas as vozes são bem-vindas, todas as posições são bem-vindas e é importante... Mas do ponto de vista pragmático eleitoral, obviamente que quanto mais propostas houver, melhor, mas do ponto de vista pragmático, se quiser, tem a candidatura de Maria de Belém, a candidatura de Henrique Neto, tem a candidatura de Edgar Silva do PCP, o Bloco provavelmente terá um candidato. Excesso de oferta? Do ponto de vista pragmático, as coisas são muito importantes, mas quem está nisto, como eu estou, por ideais, por convicções, por propostas, por ideias, por debates, não se preocupa excessivamente com as questões do pragmatismo. Agora, que é muito importante ter um presidente independente, isso com certeza. É o que eu venho repetindo há 6 meses esta parte. Há 6 meses esta parte que eu não venho dizendo outra coisa que não da importância da democracia se prolongar em cidadania, da dimensão democrática que está prevista na nossa Constituição se prolongar numa dimensão cidadã que também está prevista na nossa Constituição, da democracia representativa que está prevista na nossa Constituição se prolongar também em democracia participativa que também está prevista na nossa Constituição. Há uma mais-valia na independência do candidato? Eu julgo que há uma mais-valia forte, sobretudo, e se percebe-se muito bem nestes momentos de maior crise, em que um candidato que vem do lugar da independência, que vem do lugar da isenção, que não tem vinculações de muitos anos, de muitas décadas, com lógicas partidárias, pode estar em melhores condições de conversar com todos, de ouvir todos e de fazer uma interpretação mais isenta, de uma interpretação mais independente dos factos e das realidades. Portanto, a pertença a um partido político é uma menos-valia? Não é uma menos-valia. Os partidos políticos são os pilares da nossa democracia, contrariamente ao que muita gente pôs a circular nestes meses, não é? Nunca ninguém conseguiu ver na minha boca uma citação contra os partidos, apesar disso correr em muitos lugares, nunca me ouvirão. Eu tenho um enorme respeito pelos partidos. Mas nunca se filiou? Nunca me filiei, porque a minha vida foi feita noutros lugares, foi feita de outras dimensões, de outras maneiras, que não são nem melhores nem piores que aquelas que estão nos partidos. A minha vida e a minha biografia, desse ponto de vista, não me aumenta nem me diminui em relação aos partidos. Agora, quando se fala em independência e em independência dos partidos, é normal que alguém que nunca esteve essa filiação partidária tenha uma maior independência do que alguém que ao longo de 40 anos esteve sempre filiado e foi presidentes de partidos e tiveram responsabilidades entre os partidos. Compreenderá que não estou a dizer uma coisa completamente absurda. Não está a falar da candidata Maria de Belém? Estou a falar da candidata Maria de Belém, estou a falar do candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que foi presidente do seu partido, estou a falar de candidatos que legitimamente têm uma biografia, que é uma biografia partidária e que, portanto, provavelmente têm menos possibilidade de reivindicar a dimensão de independência do que eu tenho. Terão certamente legitimidade para reivindicar outras legitimidades que eu eventualmente não tenho. Mas a da independência é difícil reivindicá-la. Houve um erro de interpretação da sua parte, Sr. Professor, quando, perguntando-lhe francamente, estava a contar com o apoio do Partido Socialista à sua candidatura, o apoio explícito? Não, eu lancei-me a candidatura com total independência. Foi convidado por António Costa para discursar no último congresso do Partido Socialista, isso é um sinal. Muito longe ainda, esse congresso foi em dezembro, não é? No princípio de dezembro do último ano, muito longe ainda sequer de me passar pela cabeça esta candidatura à presidência da República. Podia ter sido interpretado como um sinal. O Dr. António Costa, na altura, entendeu que era importante ter contribuições no partido de um leque alargado de independentes. Não fui só eu, foi muita gente independente que foi convidada para intervir nesse congresso e nos quais eu me incluí com muito gosto. Avancei com independência, avancei com tempo, apresentei as minhas propostas, apresentei a minha carta de princípios, disse aquilo por que me batia, o Portugal por que me batia, tentei explicar a necessidade de darmos futuro a este país, darmos esperança a este país, de construirmos, não estarmos sempre numa espécie de intrigas, numa espécie de jogos mais ou menos palacianos, de abrir este país à modernidade do século XXI, aos grandes temas do século XXI, do conhecimento, da tecnologia, da revolução digital, da luta contra as desigualdades, as alterações climáticas, um conjunto de temas que eu fui trabalhando ao longo destes meses, fui com total independência. Não esperei por ninguém, sem calculismos, não andei à procura de saber se as eleições iam dar isto, iam dar aquilo, se as sondagens iam dar Como isto. fizeram os restantes candidatos, ou alguns deles, é isso que quer dizer? Eu falo por mim, acho que houve muito calculismo na maneira como se foi avançando, houve muito calculismo, e esse calculismo levou a confusões muito indesejáveis, como o Paulo Magalhães sabe tão bem como eu, não é? Confusões indesejáveis entre ser comentador e ser candidato,
confusões indesejáveis que eu acho que não correram bem para ninguém, sobretudo não correram bem para a democracia, no que aconteceu, enfim, nesta mesma estação, no último domingo, não é? São coisas que não são bonitas do ponto de vista democrático, são evitáveis, essas confusões estão ultrapassadas, já sabemos a clarificação do cenário eleitoral, é muito bom que assim seja, é muito bem que todos respeitemos a ética republicana, a ética democrática e que a partir de agora sejamos capazes de travar com ideias, com projetos, digamos ao país e aos portugueses o que é que pensamos da função presidencial. E a sua candidatura está em pé de igualdade com de outros candidatos, esses não independentes em termos partidários? É evidente que é mais difícil um candidato independente fazer um caminho do que candidatos apoiados por partidos ou apoiados por máquinas partidárias, até por efeito da própria lei eleitoral, dos problemas do financiamento, há um conjunto de dificuldades por isso. Mas é também por isso que dá mais prazer, não é? Dá-nos sempre mais prazer fazer as coisas mais difíceis. Eu sempre fui... Eu não sei se os problemas de financiamento lhe darão muito prazer no futuro, senhor. Dá-nos sempre mais prazer. Vamos ver, que sabe, quando nos entregamos a uma causa, quando nos entregamos a uma ideia, não é? Quando achamos que chegou um momento, não é, de dizer que vale a pena lutarmos por coisas, quando temos essa convicção que está no mais profundo de mim mesmo, que este país tem todas as possibilidades para ser um país com um grande futuro. Temos uma juventude qualificada, temos um território excepcional, temos um mar e uma plataforma continental que pode ser essencial para o nosso futuro. Temos uma língua que é um património fantástico, que mais nenhum outro país tem, nas circunstâncias em que nós o temos. Temos essa possibilidade da esperança. Quem vem para este combate dessa maneira nunca pode perder. E temos a certeza que vamos com a candidatura até ao fim, Sr. Professor? Com certeza, quer dizer, isto é, quem tem estes ideais, quem tem estas ideias, quem se bate por estas ideias, quem suscitou o conjunto de apoios, o conjunto de energias, o conjunto de pessoas que se mobilizaram no país inteiro, sabe, Paulo, a partir de certa altura, o que se sente em candidaturas como estas, eu estou a sentir pela primeira vez, é que a certa altura a candidatura já não é nossa, já não somos nós só, é muita gente que está connosco. É muita responsabilidade perante muita gente que se mobilizou de forma genuína, de forma aberta. E é ainda tem o apoio dos 3 ex-presidentes da República? Com certeza, não é? Com certeza, não é? É evidente que sim, não é? Quer dizer, e esse apoio... Estou a falar de Jorge, para quem esteja, Jorge Sampaio, Ramalho Eanes e Mário Soares, Mário Soares. Com certeza que sim, foi um apoio muito importante no início deste processo, é um apoio muito importante para mim. Mas esse apoio foi antes de se conhecer a candidatura de Maria de Belém? Sim, com certeza. Antiga Presidente do Partido. Claro. O próprio Almeida Santos, ainda ontem, se não estou em erro, na apresentação desta candidatura, disse que é normal que a única candidata do partido tenha o apoio do partido. O Dr. Almeida Santos, os dirigentes do partido manifestarão aquilo que entenderem útil e adequado no quadro de total liberdade. Eu não sendo do Partido Socialista nem nenhum partido, jamais irei interferir ou comentar decisões tomadas por qualquer partido. Agora, que esse movimento surgiu, que esse movimento foi muito forte, é um movimento até surpreendente, não é? De pessoas que em todo o país, de muitas origens muito diversas, de gente que vem da esquerda à direita, da direita à esquerda, ao centro, de pessoas às vezes eu tenho dito a mim mesmo que sendo um candidato improvável. Eu acho que eu tenho muitos apoios improváveis também. Pessoas que se têm juntado em torno desta candidatura, que é uma candidatura da cidadania. Não é uma candidatura elitista de saída dos corredores da universidade? Não, antes pelo contrário. Quer dizer, grande parte dos meus apoios, e eu não recuso nunca o que fez a minha biografia, nem o que faz a minha história. Nós somos nós e a nossa história, nós carregamos connosco uma história e essa história é uma história da qual eu me orgulho, mas esta candidatura, quando se vê as pessoas que estão à volta dela, nas redes locais, nos núcleos locais que já estão constituídos, percebe que ela tem muito pouco a ver com essa base de partida. Nós somos um determinado ponto de partida. O meu ponto de partida é aquilo que eu sou, mas o que eu quero, o que me interessa é o meu ponto de chegada. O meu ponto de chegada é Portugal, são os portugueses todos. O meu ponto de chegada é um outro caminho para Portugal. Eu não venho para deixar tudo na mesma, eu venho para que as coisas mudem neste país e para que possamos não normalizar esta crise, não normalizar o empobrecimento, a falta de educação, a falta de saúde, a destruição do trabalho digno, o êxodo dos portugueses para o estrangeiro. Não é para isso que eu venho. Eu venho para uma outra realidade para Portugal e que Portugal tem todas as condições para ter. Mas para isso precisa de chegar ao Palácio de Belém. E voltando ao pragmatismo das questões, Sr. Professor, o que é certo é que, fazendo as contas, pode ser... há uma divisão das candidaturas à esquerda e, para já, apenas uma única candidatura à direita.
Isto divide o eleitorado. E divide muito o eleitorado, uma vez que há muitos candidatos. É provável que sim, mas os candidatos... Pode ser também graças à sua candidatura que o próximo presidente seja de direita. Os portugueses... Desculpa a crueza desta pergunta, mas... Os portugueses decidirão da maneira que entenderem mais adequada. O povo português tem mostrado, ao longo destes 40 anos, uma grande inteligência, uma grande sensibilidade na maneira de votar. Tem reconhecido as pessoas, tem sido capaz de olhar nos olhos de cada um, de olhar nas palavras de cada um e de perceber ao que as pessoas vêm e por que vêm. É por isso que eu apresento com clareza as minhas ideias. Não estou numa espécie de ninho. Não sei o que vou fazer, não sei como é que vou atuar, vou esperar que o Sr. Presidente decida, ainda não pensei bem, ainda não sei bem, o Presidente não deve ter ideias. Não, peço desculpa. Porque foi isso que fez Maria de Belém ontem. Um Presidente deve ter ideias, um Presidente deve ter ideias para o país. Foi isso que fez Maria de Belém ontem, é isso que estou a perguntar, porque o Sr. Professor está claramente já ao ataque. Magalhães, é evidente que quando nós ouvimos certas declarações, em que a certa altura há uma permanente indisponibilidade para responder com clareza ao que as pessoas pensam do país, ao que se pensa dos portugueses, a que país é que queremos, que esperança é que queremos dar a este país. O Presidente da República tem um papel central em tudo isso. Papel central, não é? De mobilizar os portugueses para uma outra energia, para uma outra esperança, para uma outra vida, e temos que dizer com clareza isso. É um programa de governo? Claro que não é um programa de governo. O Presidente da República tem que pensar mais longe. Não tem que pensar a 4 anos, tem que pensar a 15, a 20 anos. Tem que ser capaz de estabelecer entre todas as forças políticas, entre todas as forças sociais, grandes compromissos de futuro pela República, compromissos de futuro por Portugal. É para isso que eu venho, é isso que me interessa. Não venho para ocupar cargos, não venho para deixar tudo na mesma, não venho para mais umas intrigas partidárias, não venho para mais umas repartições de poder, não venho para isso. Isso não me interessa. Interessam-me os portugueses e interessa-me o futuro de Portugal. Professor Sampaio da Nova, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Muito obrigado.